Olá, nós estamos trabalhando em cima de uma introdução ao pensamento, à ação, transdisciplinares, à transdisciplinaridade de modo geral, com o princípio esperança, lançado por uma carta, com vários artigos que alguns julgarão de utópicos, outros de precursores, enfim, em todo caso, problematizadores da realidade do mundo científico atual. E nós vamos, então, dar continuidade com o artigo 6, que é um artigo difícil, pois chama realmente a uma interpretação inter e transdisciplinar. Eu vou dar uma leitura, que é a leitura da filosofia, e a minha leitura dentro da filosofia, e, claro, deixo aberto o debate. Artigo 6. Com relação à interdisciplinaridade e à multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade é multirreferencial e multidimensional. Embora levando em conta os conceitos de tempo e história, a transdisciplinaridade não exclui a existência de um horizonte transhistórico. Bom, eu vou retomar parte por parte essa definição. Seria interessante, para quem está me ouvindo, talvez se remeter a uma definição de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, para compreender bem a diferença entre multi, inter e transdisciplinaridade. A diferença que é dada aqui, fundamental, é a questão de que a interdisciplinaridade gerou novas disciplinas, gerou, por exemplo, o encontro da biologia com a neurologia, a neurobiologia, o encontro da sociologia com a psicologia, a psicossociologia. Então, foram olhares que se enriqueceram, mas que criaram uma nova disciplina. A multidisciplinaridade é quando a gente, dentro de uma disciplina, para estudar um objeto, como um quadro, por exemplo, a gente vai chamar várias disciplinas, como, por exemplo, na história da arte, para estudar um quadro do Vincent van Gogh, como os girassóis, a gente vai chamar várias disciplinas para estudar e interpretar essa obra. Isso seria multidisciplinaridade. Falando muito rápido, né? E, só para resumir, e a questão da interdisciplinaridade, que é essa questão do cruzamento de saber, a crítica que a transdisciplinaridade vai fazer foi muito interessante, mas criou saberes mais especializados e a fragmentação do saber continua. Quer dizer, é preciso ter um horizonte que seja um horizonte comum. Nossa ambição no horizonte transhistórico, que atravessa a história, que dá sentido à história. Né? Um horizonte que humaniza a história. Extremamente utópico, claro, mas de uma utopia pragmática, dizendo assim, bom, nós estamos no presente, mas esse presente pode ter um sentido, pode ter uma orientação, pode ter uma ambição de evolução e de ultrapassamento e de humanização. O que seria essa humanização? Paul Ricoeur, o filósofo Paul Ricoeur, em Si Mesmo como Outro, propõe, por exemplo, uma vida boa com e para os outros em instituições justas. Isso seria um processo de humanização. Mas é uma vida em que a gente não está uns contra os outros, nem uns acima ou abaixo dos outros, mas com e para os outros em instituições justas, equitáveis. Então, bom, lógico, a obra do Paul Ricoeur tem 360 páginas. Né? Eu tenho pouco tempo aqui para o meu vídeo, mas eu remeto a essa leitura que é muito interessante, no contexto de, afinal, para onde vamos, a resposta do Paul Ricoeur pode ser uma resposta
enriquecedora, não é a única. Então, a transdisciplinaridade é multirreferencial e multidimensional, quer dizer, ela se abre para as várias dimensões do ser humano e convoca para estudar um problema humano as referências oriundas de todas as disciplinas numa perspectiva de sentido humano dado à história. Essa seria a minha breve interpretação do artigo 6. Agora eu remeto a cada um a sua própria leitura. Artigo 7. A transdisciplinaridade não constitui nem uma nova religião, nem uma nova filosofia, nem uma nova metafísica, nem uma ciência das ciências. Então, essas seriam todas as armadilhas, de que podem nos aguardar nesses encontros científicos, a ambição. O professor emérito da Unicamp, o Biratã D'Ambrosio, matemático, ele fala da questão das gaiolas. A gente estaria numa gaiola transdisciplinar, com a sua visão, acostumado a seus paradigmas, seu modo de funcionamento, etc. E aí a gente une todos os saberes e a gente vai entrar numa gaiola maior. E essa seria, então, a problemática aqui, quer dizer, a gente vai reproduzir, finalmente, todos os limites e o endoctrinamento e as posturas dogmáticas que uma disciplina pode ter em um dado momento da sua história, de forma transdisciplinar. E atenção, então, à questão não é uma igreja, não é, são um grupo de cientistas que estão, de fato, falando da dimensão sagrada do humano e da sua dignidade, da sua irredutibilidade a ser meramente objeto de estudo, mas não quer dizer que a gente vai formar um novo grupo de gurus transdisciplinares que vão sair por aí doutrinando a população, etc. Né? Então, cuidado com as respostas e atenção a manter as perguntas sempre abertas e o espírito científico vivo no campo da pesquisa transdisciplinar. Então, artigo 8. A dignidade do ser humano é também de ordem cósmica e planetária. O aparecimento do ser humano sobre a Terra é uma das etapas da história do universo. O reconhecimento da Terra como pátria é um dos imperativos da transdisciplinaridade. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade, mas a título de habitante da Terra, ele é ao mesmo tempo um ser transnacional. O reconhecimento pelo direito internacional da dupla cidadania, referente a uma nação e à Terra, constitui um dos objetivos da pesquisa transdisciplinar. Aqui, o que é dito é a relação que deve haver entre o local e o global, entre o que acontece no outro lado do mundo e o que acontece no Brasil, e dizendo que isso tem uma influência, uma repercussão no que vive o brasileiro, como no que vive o habitante de outro país. Existe uma interconexão entre todos os habitantes do planeta, uma interligação, uma interdependência que nós não podemos mais ignorar. E uma fratura, por vezes, uma fratura social, uma fratura em nível do conhecimento, em nível da repartição econômica, em nível dos bens, em nível das condições de trabalho, das condições de vida, em nível do meio ambiente, que nós não podemos ignorar e nós precisamos refletir junto sobre todos esses desníveis internacionais e conflitos e sofrimentos que atravessam o planeta e que têm consequências para todos nós. Né? Daí a ambição de se considerar cidadão do mundo, não só cidadão do Brasil, o cidadão da França, o cidadão do Canadá, o cidadão da África, o cidadão dos Estados Unidos, o cidadão dos países árabes e assim por diante. Né?
Artigo 9. A transdisciplinaridade conduz a uma atitude aberta em relação a mitos e religiões, e àqueles que os respeitam no espírito transdisciplinar. O pesquisador transdisciplinar não reduz o mistério que existe da condição humana e não exclui o diálogo com as religiões quando se trata não de dogmas arbitrários, mas de falar falar a mesma língua no sentido de falar de uma incógnita, de falar do mistério da condição humana, do mistério da origem, do mistério da vida, né? da dimensão, da alteridade da natureza. E não se trata de desprezar as religiões, ou de se fechar ao que vem das religiões e que remete a essa dimensão misteriosa do humano, essa dimensão problemática, essa dimensão singular e do sujeito humano, da pessoa única que é cada ser humano. Então, portanto, há um diálogo com as tradições, um diálogo com o conhecimento que vem dos mitos, que é muito interessante, que traz questões, com o diálogo com o que vem dos diferentes povos, da sabedoria contida nos mitos, nas lendas, nas crenças. No Brasil, a gente poderia falar da sabedoria contida nas crenças indígenas, na sabedoria contida nas crenças guaranis, por exemplo. O Guarani tem uma utopia da terra sem mal, que a gente todo mundo vai numa canoa e essa canoa vai permitir a gente atravessar um rio e chegar à terra do sem mal. E é interessante, é uma metáfora, claro, né? A metáfora da canoa. E muitas vezes eu digo assim, mas e se a minha canoa está furada, será que eu posso ir na canoa do vizinho? E como é que a gente vai fazer para chegar a essa terra do sem mal? Mas é interessante o que eles trazem, né? E essa busca da terra do sem mal, essa busca guarani. Então, quer dizer, quando a gente constrói conhecimento, muitas vezes, no cotidiano, no local, existe um conhecimento que já está aí. E uma sabedoria que já está aí, uma sabedoria de vida. O Guarani tem uma sabedoria de vida, né? E é muito interessante ouvir a sabedoria de vida do Guarani. E, claro, né, o cientista pode ter uma crueldade e pode ter uma insensibilidade. Então, a gente não se fecha aí à questão do sagrado, no fundo, né? A questão da dignidade sagrada de cada ser humano, sem querer ser uma nova igreja, nem uma nova religião, nem uma nova seita. Simplesmente colocando a questão do valor do humano, a questão filosófica do valor do ser humano. E do conhecimento gerado localmente, no cotidiano, pelas pessoas, que nem sempre é um conhecimento científico, mas que pode ter sua riqueza e sua contribuição.